um tiro no coração da teologia da prosperidade. Um tiro no coração da teologia da prosperidade é o tema que vamos abordar agora. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Um tiro no coração da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma grande farsa. A teologia da prosperidade é uma doutrina de demônios. A teologia da prosperidade vem enganando muitas pessoas no nosso tempo. A teologia da prosperidade, ela afasta as pessoas do centro da verdade. A teologia da prosperidade é a teologia de Satanás, pois é a teologia que Satanás utilizou para tentar Jesus depois de 40 dias. E no deserto ele fez promessas a Jesus, de dar várias coisas a Jesus, e ele disse a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus o combate terminantemente, dizendo a ele: está escrito, está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus está aqui nas Escrituras. E a palavra que procede da boca de Deus está aqui para que nós possamos ler. E a palavra que procede da boca de Deus é o que vai nos livrar da maldição da teologia da prosperidade e outros tipos de enganos plurais que vemos no século 21. O texto que nós lemos vai nos mostrar dois dos grandes apóstolos e líderes da igreja primitiva. Depois do derramamento do Espírito, depois de grandes acontecimentos, depois de pregar a cruz de Cristo de maneira fervorosa, o que vai acontecer com Pedro, acompanhado de João? Eles vão para o templo orar. Um homem de Deus é conhecido, um líder, pela sua vida devocional, pela sua vida de oração, e não por aquilo que ele tem. Talvez você assista pela sua televisão alguns homens dizendo assim, ou nas redes sociais: veja aquilo que eu tenho. Se Deus não me abençoasse, eu não teria nada disso. E ele tenta mostrar o poder de Deus pelas coisas que tem. Aonde Deus ensinou estas coisas na sua palavra? O Deus das riquezas é Mamon. E muita gente está servindo a Mamon. E muita gente está entrando em templos de Mamon. E muita gente está ouvindo coisas distorcidas das Escrituras e dando as costas para o verdadeiro Deus, e indo atrás de um Deus que não concede absolutamente nada a ninguém, a não ser a perdição eterna.
teologia da prosperidade é uma farsa. E a Bíblia vai nos contar que Pedro e João vão ao período da oração da hora nona, às 3 da tarde. Um judeu orava 3 vezes ao dia. E eles estão indo para um desses períodos. Diz a Bíblia que eles vão chegar e tradicionalmente vai ter um homem aleijado, coxo, que era colocado na porta chamada de Porta Formosa no templo. Quando eles chegam ali, aquele homem está ali porque era colocado ali para poder ser um objeto para angariar dinheiro, riqueza, na porta do templo, para sensibilizar corações de pessoas. Sensibilizando corações, chegaria ao bolso. Aquele homem era realmente um escravo daquela situação, escravo da doença. E a sua própria doença, na sua própria doença, ele concordava com aquilo. O maior problema daquele homem era o seu pecado, pois ele mostrava a sua maldade na porta do templo. Ele era um interesseiro. Ele queria apenas receber as benesses, os benefícios daqueles que entravam para orar. Vai dizer o texto então que Pedro e João vão entrar e vão ver aquele homem ali. Quando eles passam pela Porta Formosa, vai dizer o texto que aquele homem implorava para que eles lhes dessem alguma esmola. Pedro então vai fitar, vai colocar os olhos fixamente naquele homem. Ele e João olham para dentro daquele homem, eles veem a maldade daquele homem, eles veem a verdade daquele homem. Aquele homem era miserável completamente, um miserável atingido financeiramente, um miserável atingido espiritualmente, um miserável moralmente. Aquele homem estava completamente perdido. É por isso que Pedro e João vão fitar os olhos nele. E quando eles fitam os olhos nele, eles vão dizer assim: olha para nós. E por que eles vão dizer olha para nós? Porque Pedro e João vão acreditar plenamente que estão tão ligados com Deus naquele exato momento que aquele homem vai ver no rosto deles o que eles tinham para lhe dar, que era totalmente diferente o que aquele homem recebia daquelas pessoas que o colocavam na porta formosa do templo. E Pedro então, depois de pedir para aquele homem olha para nós, engraçado que hoje aqueles que defendem a teologia da prosperidade não dizem isso, olha para mim, veja se eu não sou um bom exemplo. Eles nunca dizem isso, jamais. Sabe por quê? Porque eles não dão bons exemplos. Eles falam com os microfones nas mãos, mas quando descem dali, eles não prestam favor, não têm misericórdia em relação a ninguém. E eles não estão preocupados com a miserabilidade espiritual de ninguém. Pedro então vai olhar para ele e vai dizer uma coisa para ele: eu não possuo nem prata, nem ouro, nem prata, mas aquilo que eu tenho, a graça de Deus, Cristo Jesus, em minha vida, em meu coração, isso eu te dou. Será que você consegue ver isso nos profetas da prosperidade nos dias de hoje? Eles estão cheios da graça de Deus? Obviamente que não. Eles não são filhos de Deus, eles são filhos de Satanás. Filhos de Satanás para enganar as pessoas. Afaste-se deles e se aproxime de homens de Deus, que estão cheios da graça de Deus. E Pedro então vai dizer para ele, em nome de Jesus o Nazareno. Pedro não diz em meu nome, como alguns aí estão dizendo, que fazem e que acontecem, e que depois você tem que pagar um preço pelos milagres que eles dizem realizar para você ou para os seus familiares. Eles cobram a tudo e por tudo, e no final eles enriquecem, e aqueles que vão na sua palavra mentirosa empobrecem. Mas Pedro
Diz para ele, em nome de Jesus o Nazareno, anda, sai dessa vida, caminha, dá passos à frente. E tomando-o pela mão direita, vai dizer a Bíblia, o levantou. E vai dizer a Bíblia que imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele fica de pé. Ele que estava caído em toda aquela situação pecaminosa, toda aquela situação imoral, usado por pessoas más, ele se levanta. E para que ele se levanta? Ele se levanta e ele passa a andar e ele entra no templo. Ele entende que agora ele precisa agradecer pelo que lhe aconteceu. Você está assistindo esse vídeo e escutando esta mensagem, e saiba que Deus está libertando você da teologia da prosperidade. Agradeça a Deus por estar ouvindo isto. Aquele homem entra no templo, e quando ele entra no templo, saltando e louvando a Deus, a sua alegria é contagiante. Ele já não é mais um escravo, ele agora é livre. E todas as pessoas reconheceram, vendo que ele era aquele homem que ficava na porta do templo chamada Formosa. E eles se encheram de admiração e assombro por isso que ia acontecer àquele homem. Eles ouviram dizer que o favor, que a libertação, que tudo que acontece na vida daquele homem, um milagre físico, mas acima de tudo, um milagre dentro do seu coração, na sua alma, foi realizado por Jesus Cristo. A maior riqueza de alguém é Cristo Jesus. O homem mais rico da face da terra, que não tem Jesus, é um miserável e não tem nada. O homem mais pobre da face da terra, que não tem nada, mas que tem Jesus em seu coração, esse está rico da graça de Deus. Esta é a verdadeira riqueza que alguém pode ter. Um tiro no coração da teologia da prosperidade. Cristo Jesus é a verdade. Digamos não à teologia da prosperidade. O que nós temos, a graça de Deus. O que nós temos, Cristo Jesus. Busquemos Cristo Jesus como verdadeira prosperidade. Quem tem Cristo, tem tudo. Que Cristo venha fazer abundar os nossos corações do seu amor e da sua graça nessa oportunidade. Que Deus nos abençoe.